Além da Matrix. Dia 31 de outubro de 2021. Nesta data, James Webb se juntará ao Hubble para realizar tarefas que incluem a criação de um modelo 3D do nosso universo. E o Hubble irá para um merecido descanso. Desde o seu lançamento em 1990, ele forneceu mais de 1 milhão de imagens de milhares de estrelas, nebulosas, planetas e galáxias. Algumas das imagens do Hubble incluem estrelas a até 10 anos-luz de nós, que observamos em sua forma exata de 10 anos atrás. Agora, esperamos que James Webb nos mostre o universo como ele era de 100 a 250 milhões de anos após seu nascimento. Isso não só ajudará os cientistas a compreender os processos que ocorreram naquela época, mas também transformará nossa compreensão atual da estrutura do universo. Além disso, o James Webb será capaz de observar planetas e seus satélites encontrados fora de nosso sistema solar e aprender muito sobre a Terra, como exoplanetas, por exemplo. Será capaz de determinar sua densidade e analisar a composição de suas atmosferas para entender que tipo de objeto é o planeta e se há vida nele. O telescópio espacial Spitzer coletou dados sobre as conchas de gás de cerca de 100 de planetas. De acordo com os especialistas, o James Webb é capaz de explorar a atmosfera de mais de 300 exoplanetas diferentes. Então, como isso funciona? O James Webb é um observatório infravermelho orbital que investigará a radiação térmica de objetos espaciais. Lembre-se de que todos os sólidos e líquidos, quando aquecidos a uma determinada temperatura, emitem energia no espectro infravermelho. Aqui, há uma relação entre o comprimento de onda e temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menor é o comprimento de onda e maior a intensidade da radiação, e área de coleta de 25 metros quadrados. Ele se assemelha a um favo de mel gigante. O diâmetro do espelho principal é de 2,4 metros. Devido ao seu tamanho impressionante, o espelho principal deve ser dobrado para o lançamento. Este espelho gigante irá capturar a luz das galáxias mais distantes. O espelho pode criar uma imagem nítida e eliminar a distorção. O primeiro segmento do espelho foi instalado no telescópio apenas no final de 2015 e não foi totalmente montado até fevereiro de 2016. Foi utilizado um tipo especial de berílio, que mantém sua forma em baixas temperaturas criogênicas. A frente do espelho é coberta com uma camada de 48,25 gramas. Esse revestimento reflete melhor a radiação infravermelha. O espelho principal recebe a luz e a direciona para instrumentos na parte traseira do telescópio para melhorar a qualidade em espelhos mais curvos. O maior elemento do telescópio não é o espelho, mas o escudo solar, que lembra uma torta enorme com um comprimento de 20 metros e uma largura de 7 metros. É composto por 5 camadas muito finas de filme. Isso protege o espelho e as ferramentas da luz do Sol e resfria as matrizes ultrassensíveis do telescópio para menos 220 graus Celsius. O escudo deve se expandir em 2 semanas, graças ao seu incrível isolamento térmico. Você poderia fritar panquecas de um lado, enquanto a água congela instantaneamente do outro. A terceira parte principal do telescópio é o computador central, que controla as operações do observatório em órbita. Ainda assim, mais instrumentos científicos ajudarão o telescópio em suas operações. Em primeiro lugar, a câmera de infravermelho é, na verdade, o principal par de olhos do telescópio. Com ela, esperamos poder visualizar as estrelas mais antigas do universo e os planetas ao redor delas, bem como criar um mapa da matéria escura. Ele também irá coletar informações sobre as propriedades físicas e químicas de um objeto.
Em seguida, o instrumento infravermelho Mirrormid permitirá que você veja estrelas nascendo. Muitos objetos desconhecidos do cinturão de Kuiper, e como os astrônomos esperam, ajudarão na busca pelo misterioso nono planeta do Sistema Solar. Finalmente, o FGF, ou Sensor de Precisão do Sensor de Orientação Fina, ajuda a apontar com precisão o telescópio. Atualiza sua posição no espaço 16 vezes por segundo e controla a operação da direção e dos espelhos principais. Eles planejam lançar o James Webb com a ajuda do lançador europeu Ariane 5 da tripulação da Base de Lançamento Espacial na Guiana Francesa. O dispositivo foi projetado para funcionar de 5 a 10 anos, mas pode funcionar por mais tempo. Alguém pode perguntar por que não manter o James Webb na Terra? Porque precisamos disso no espaço. O fato é que o vapor d'água e outros elementos da atmosfera terrestre absorvem a maior parte da radiação cósmica, que interfere nos telescópios terrestres. A situação é ainda mais complicada por nuvens na atmosfera da Terra e ruído e vibração na superfície da Terra. Nenhum desses problemas afeta um telescópio no espaço. Como tal, ele pode atingir uma resolução muitas vezes maior do que um telescópio na Terra. Então, com a ajuda de James Webb, quais segredos do universo você gostaria de explorar? Se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Ah, e não se esqueça de nos recomendar aos seus amigos.